Devocionais de fé, esperança e amor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre conosco. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra com os irmãos nessas devocionais que o presbitério de nossa igreja tem se prestado a fazer nesses dias onde estamos longes uns dos outros, mas em plena comunhão, porque o que nos une é o que cremos, o que nos une é o sangue de Cristo na cruz, nos torna herdeiros e co-herdeiros. Então, apesar da distância, apesar de não podermos nos ver, estamos juntos e sabemos disso porque é a palavra do Senhor que nos une, é a comunhão em torno do que cremos é que está nos unindo e nos fortalecendo em tempos de dificuldade. Tempos que devemos confiar na provisão de Deus, né? São justamente nesses tempos difíceis que precisamos exercitar isso, confiar na provisão de Deus. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje fala sobre isso, sobre uma fé que confia na provisão de Deus. E o exemplo, um dos grandes exemplos de fé que encontramos na palavra de Deus é justamente a vida de Abraão, o pai da fé. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu não quero lê-lo aqui, que é um texto um pouco extenso, o capítulo 22 de Gênesis, que relata a prova do Senhor, a prova de fé, da fé de Abraão, a prova que o próprio Deus promoveu na vida de Abraão, quando ele pede o filho da promessa, Isaque, como sacrifício. E então eu encorajo os irmãos a lerem esse texto, o capítulo 22 inteiro do livro de Gênesis, para os irmãos meditarem também, né, com base no que eu vou falar aqui, no que eu vou ressaltar. Os irmãos leiam com calma em casa, se atenham aos detalhes desse texto maravilhoso. E para a gente poder entender um pouco mais, né, em que momento da vida, né, esse momento que Abraão estava, quando Deus então pede Isaque como sacrifício, a gente tem que entender um pouquinho a trajetória de Abraão. Abraão é um dos descendentes de Sem, né, um dos 3 filhos de Noé. Ele tinha 75 anos quando Deus o chamou. Já era casado com Sarai, né, Sara, e era uma mulher estéril, né, que não podia ter filhos. Ele habitava então na terra de Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e populosa. Então Deus inicia a formação do seu povo através de Abraão, através de chamar então Abraão de uma terra e fazer algumas promessas para ele. A gente vê isso no capítulo 12 de Gênesis. Quais foram as promessas de Deus para Abraão, relatadas ali? Terra, né? Vai para a terra que te mostrarei. Uma descendência numerosa, ou seja, farei de ti uma grande nação, e uma descendência abençoada. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas foram as promessas ali iniciais que nós vemos no capítulo 12 de Gênesis. E depois Deus então direciona Abraão para uma terra que ele ainda iria mostrar. Isso já nos dá um pouco do caráter, né, e da fé de Abraão, que sai em direção a algo que ele iria ainda descobrir, Deus iria mostrar ainda. Isso ressalta o valor e a fé desse servo do Senhor. Então nós vemos a história, a partir do capítulo 12, a história de Abraão junto com Deus. Agora não mais na terra de Ur dos Caldeus, mas agora caminhando para a terra e vivendo com base nas promessas e na palavra de Deus, né? Então nós vemos Abraão na terra do Egito, vemos como ele falhou, como ele mentiu, né, para preservar a sua própria vida. Ele mentiu que era irmão de Sara. Então Deus cuida dele mesmo assim, né, dessa falta de confiança, né? Deus ainda cuida dele e demonstra aqui o caráter incondicional da promessa de Deus. Uma promessa que não dependia de Abraão, né? Porque Abraão, apesar de ser o pai da fé, ele demonstrou os seus erros, né? E a Bíblia evidencia isso, né, de forma honesta e verdadeira.
O que dá esse caráter para a palavra do Senhor de ser realmente algo verdadeiro é mostrar o homem como ele é. E relata isso na vida de Abraão. Depois vemos no capítulo 14 Abraão como um homem de guerra, ele resgata Ló, seu sobrinho. No capítulo 15, Deus encoraja novamente Abraão, reafirma a promessa, as promessas que ele fez. No capítulo 16, mais um vacilo de Abraão, né, quando ele atende a sua mulher e tem um filho com a criada Agar, e aí nasce Ismael, que não era o filho da promessa. E no capítulo 17, Deus institui a circuncisão, né, algo que depois veio a ser regulamentado, né, devidamente registrado na lei. E também reafirma novamente que Ismael não era o filho da promessa, Isaac seria o filho da promessa com Sara, né? Isso fica bem claro ali. E isso é muito importante entendermos que na cabeça de Abraão, Isaac era o cumprimento da promessa. No capítulo 18 e 19, nós vemos também Sodoma e Gomorra, o episódio de Sodoma e Gomorra, e vemos aqui como Abraão intercede e como essa intercessão, essa conversa que ele tem com Deus é muito interessante observarmos esse nível de intimidade, de profundidade do relacionamento de Abraão com Deus. E depois nós vamos resgatar isso quando estivermos analisando o capítulo 22. No capítulo 20, Abraão relata Abraão na terra de Ar, ele mente mais uma vez sobre Sara e Deus mesmo assim mantém a sua promessa. Então, vemos um Deus chama um homem de uma terra distante e essa promessa que é feita ela é incondicional, que não depende de Abraão, depende apenas da palavra de Deus, né? E no capítulo 21, finalmente vemos o cumprimento da promessa. Abraão já com 100 anos, ou seja, 25 anos depois que Deus o chama da terra de Ur dos Caldeus e promete uma descendência, promete um filho. Essa promessa então é cumprida pelo Senhor através do nascimento de Isaac. Então chegamos no capítulo 22. É importante entender esse conceito. Na mente de Abraão, a promessa havia sido realizada na vida de Isaac. O relacionamento de Abraão com Isaac é algo muito bonito de se ver. Ele amava Isaac de forma única, de forma muito tremenda. E isso nós vemos pela informação que próprio Deus dá em relação a esse relacionamento. Olha só o que ele fala no versículo 2, agora já no capítulo 22. No versículo 2, ele fala: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Então isso chama atenção. O próprio Deus ressalta o amor de Abraão para com Isaac. Isso dá então a nós a dimensão da prova que Abraão estava por enfrentar. Não era algo simples. Abraão não estava sendo insensível, frio e simplesmente fazendo o que Deus estava lhe pedindo ali. Mas era algo custoso, porque Abraão amava Isaac e entendia e sabia que ele era o cumprimento dessa promessa, a promessa que Deus, o próprio Deus, fez. Então isso dá o caráter, a magnitude dessa prova, a prova de fé que Abraão sofreu. No versículo 3, nós vemos também o fato, e aí isso nos relaciona com o episódio de Sodoma e Gomorra, como a atitude de Abraão foi imediata, sem questionamento, né? No versículo 3 ele fala: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac. Nós vemos aqui uma disposição de obedecer de forma imediata, sem questionar. Isso é uma característica de uma fé que confia na provisão do Senhor. Confiar na palavra de Deus e obedecer é algo prático. Então, apesar do relacionamento, da profundidade de relacionamento que Abraão tinha com Deus, ele não questiona o Senhor. Ele simplesmente obedece. Isso tem muito a nos ensinar. E no versículo 4 também nós vemos, e eu estou aqui fazendo um apanhado geral do texto, alguns pontos importantes, e depois eu vou fazer uma breve aplicação de todos eles. No versículo 4, vemos a confiança de Abraão, algo notável, porque até na forma como ele
conversou com os servos dele. Olha só, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, o monte que Deus então pede para sacrificar Isaque. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Isso é tremendo. A confiança de Abraão era tão grande que ele tinha plena certeza que voltaria com Isaque para junto dos servos. É uma confiança total em Senhor, no Deus da provisão, uma confiança exemplar. E não ficou apenas em palavras, né? Abraão ele confiou agindo e obedecendo até as últimas consequências, né? Olha só, no versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Aí quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui é um relato muito importante de observarmos, né? Um relato de amor, de paciência, um relacionamento de Abraão com Isaque. Não só no sentido dessa paciência, desse cuidado, da ternura que nós podemos observar no texto, quando Abraão vira para seu filho e aponta a provisão do Senhor de forma amorosa, paciente, mas vemos ali um cuidado, algo que é importante ver. Isaque sabia, se relacionava também com Deus, sabia do sacrifício, sabia como funcionava. Isso nos indica que Abraão compartilhava a sua fé com seu filho. Olha só que precioso. Como esse relacionamento era precioso, porque Abraão compartilhava a sua fé. Então Isaque sabia do holocausto, sabia do sacrifício, sabia como isso acontecia, o que Deus exigia nesse processo. Então nós vemos aqui um pai que se relaciona com o filho de forma profunda, né? Não só nas coisas do dia a dia, mas nas coisas relacionadas a Deus. E é importante reafirmar aqui, demonstrar, né, e colocar para os irmãos que Abraão ele tinha plena certeza dessa promessa. O próprio Deus falou isso. Olha só, Gênesis capítulo 17, 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então, meus irmãos, Abraão sabia que Isaque era o filho da promessa. E por isso dá essa dimensão tão custosa, tão cara, essa prova que o Senhor então fez com que ele passasse. Novamente, olha só, no versículo 9, nós vemos aqui uma obediência cega? Não, de maneira nenhuma. Abraão demonstra aqui a plena certeza que Deus iria ressuscitar Isaque. E isso não é ele, não é nesse texto que nós vemos, mas vemos no relato de Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19. Olha o que está escrito lá. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então no versículo 9 nós vemos isso, no versículo 9, já voltando aqui para o texto de Gênesis capítulo 22. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Nós vemos aqui a determinação e a convicção de Abraão em obedecer até as últimas consequências. Por conta do relato que nós vemos em Hebreus capítulo 11, nós temos essa plena certeza. Abraão tinha certeza que Deus iria ressuscitar o seu filho. E isso é muito precioso de ver. Seguindo o texto, versículo 11. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Esse versículo também nos aponta
a relação, como Abraão espelha o próprio Deus, né? Que não negou o seu filho, o seu único filho, para morrer no nosso lugar. Então, o Antigo Testamento tem uma série de figuras que apontam para Cristo, que apontam para o plano de redenção, para as promessas que foram cumpridas em Cristo Jesus. E esse texto ele tem esses dois lados. Várias figuras aqui a gente pode associar tanto a Deus como aquele que não negou o seu filho, que morreu no nosso lugar. Nós vemos também Isaac, na atitude dele. É importante, alguns relatos, alguns estudiosos falam que Isaac não era uma criancinha tenra, já era um jovem, talvez acima de 20 anos. Isso é muito interessante de observar, porque o texto ele relata a submissão de Isaac. Ele levou a lenha, ele se deixou ser amarrado, se colocou ali no altar. Então nós vemos uma submissão na vida de Isaac muito, muito importante. E isso nos aponta para Cristo. Como Cristo foi ao Calvário, como Cristo morreu sem retrucar todos aqueles acusadores, aqueles que o xingavam, o maltratavam. Ele foi como um cordeiro mudo e morreu no nosso lugar. Então Abraão aqui no sentido de não negar o filho, ele se relaciona com Deus. Isaac no sentido de ir submisso à vontade de seu pai Abraão para o sacrifício, nos relaciona também a Cristo. E uma outra figura que aparece em seguida no versículo 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz esse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aqui aponta para Cristo. A figura do carneiro preso, inocente, que foi sacrificado e morreu, também nos aponta para a figura de Cristo. O cordeiro inocente que tirou o pecado do mundo com o seu sacrifício. Então o texto é um texto maravilhoso, irmãos, que mostra muito da fé de Abraão, mas mostra muito do caráter do nosso Deus, de se relacionar conosco, de provar a nossa fé, de fazer com que cresçamos, e nos dá essas figuras maravilhosas que nos apontam para o nosso Salvador. E para encerrar, gostaria de aplicar rapidamente algumas coisas aqui, pensando em características de uma fé que confia na provisão de Deus. A primeira que nós vemos é justamente que a fé, uma fé madura, ela é posta à prova. No versículo 1, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Então, meus irmãos, devemos ter essa plena certeza que uma fé madura, ela é posta à prova, porque Deus quer que ela cresça, que ela amadureça ainda mais, que ela dê frutos. E essa é a forma que Deus se relaciona conosco. Muitas vezes a nossa fé será provada, né? E devemos então confiar na provisão de Deus. Já estamos acompanhando esses dias e diversas devocionais que nos lembraram disso, que Deus usa a provação para nos amadurecer. E não foi diferente com Abraão, né? Isso nos faz refletir: será que estamos prontos para sermos provados, né? Será que os pequenos desafios do dia a dia, que às vezes a gente vacila, será que isso não é um indicativo que precisamos nos fortalecer, crescer espiritualmente, porque Deus prova em coisas que não são caras, né? Estamos vivendo isso. O fato de não estarmos juntos é algo caro para nós, e Deus tem provado o nosso coração, né? Um outro ponto que eu gostaria também é que uma fé que confia na provisão de Deus, ela é obediente. Abraão aqui demonstrou, e a gente vê isso no versículo 3, no versículo 9, no versículo 10. Levantou-se, rachou a lenha, amarrou, edificou, estava prestes a imolar. Então a fé de Abraão era uma fé prática, é uma fé que estava disposta a ir às últimas consequências em atendimento à palavra do Senhor. Como é a nossa fé? É uma fé que confia na provisão de Deus, ele confia nas palavras do nosso Deus, no que está escrito na sua palavra. Quando ele fala para amarmos nossas esposas, devemos confiar e obedecer. Quando ele fala para as mulheres serem submissas,
elas devem ser submissas e confiar nessa palavra do Senhor. Aos filhos, honrar o pai é confiar, devemos confiar nessa palavra do Senhor e obedecer. Então a fé é uma fé que confia na provisão, ela é uma fé prática, ela está atenta à palavra do Senhor e ela obedece, ela pratica a palavra do Senhor. E por fim, meus irmãos, uma fé que confia na provisão de Deus, ela confia plenamente em Deus. E Abraão deu realmente todas as razões para isso, né? Para a gente observar isso em sua vida. No versículo 5, como eu disse, ele tinha plena certeza que iria voltar com Isaac. E ele também confia que Deus iria prover o cordeiro quando ele responde para o seu filho. E como última consequência, ele confia que Deus era capaz até de ressuscitar Isaac. Então, uma fé que confia na provisão de Deus é uma fé que confia plenamente em Deus, que deposita a sua fé plenamente no Senhor. E nós aprendemos isso com Abraão. Meus irmãos, que esse exemplo de fé possa te encorajar a confiar plenamente na provisão do Senhor. Aquele local foi conhecido como Deus proverá. Ficou marcado na história, aquele local como o símbolo da provisão de Deus. Que possamos confiar obedecendo plenamente, sabendo que uma fé, primeiramente que uma fé madura, ela será colocada à prova. Confiando, o fato de confiarmos na provisão de Deus demonstra a nossa fé de forma prática quando nós obedecemos. Então confiamos e obedecemos, né? É uma confiança que obedece, que é prática e que confia plenamente em Deus, que descansa plenamente no Senhor. Que Deus te abençoe, que dê uma semana, um restante de semana abençoado. Esse é o desejo do meu coração. E até logo mais quarta-feira, né? Temos aí nosso culto de oração, e também sexta-feira com uma nova devocional, e domingo com a nossa EBD na parte da manhã e o nosso culto na parte da noite. Fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.